Falando sobre a cerimônia no Vaticano, com o término da missa fúnebre, os carregadores levarão o caixão de cipreste de volta à Basílica para um serviço privado, no qual será selado e envolto em fitas. Em seguida, o caixão será colocado em uma espécie de recipiente de zinco que será soldado e depois será colocado em um terceiro caixão de madeira maior. Bento XVI será enterrado, de acordo com os desejos, nas criptas sob a Basílica de São Pedro, onde o Papa João Paulo II, que morreu em 2005, foi originalmente enterrado naquele ano. A cerimônia continua, Adriana, com todas as características que o próprio Bento XVI tinha solicitado. O funeral é comandado, presidido pelo Papa Francisco. Começou por volta das 5h30 da manhã, horário de Brasília, 9h30, horário do Vaticano. A gente vai acompanhar aqui no Jornal da Manhã, contando com a presença, com os comentários dos professores de Relações Internacionais, professor Carlo Cauti e também do professor Manuel Furriela, que trazem para a gente detalhes sobre essa cerimônia bastante especial. E o Papa Emérito Bento XVI, como a gente também acompanhou aqui nas edições especiais do Jornal da Manhã, morreu já bastante debilitado da saúde na véspera do Ano Novo, justamente no sábado, quando o Papa Francisco já vinha numa semana anterior pedindo orações justamente por vir acompanhando essa condição de Joseph Ratzinger, o Papa alemão, que então agora é enterrado de uma forma especial na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Vaticano, que já até a gente pede explicações detalhadas para os nossos professores especialistas no assunto, é uma cidade que é uma cidade-estado cercada, por Roma, Itália, sede da Igreja Católica Romana. É isso, e algumas informações foram liberadas nos últimos dias que chamam a atenção. Por exemplo, o arcebispo George Ganswein, secretário pessoal do Papa Emérito por 19 anos, ouviu de um dos enfermeiros que acompanhavam Bento XVI, que ele disse as últimas palavras que seriam: Senhor, eu te amo. Horas antes da morte, os dois chegaram a rezar juntos, mas, segundo as informações, Bento XVI já não conseguia falar e respirava com muita dificuldade. Bento XVI morreu às 9h34 da manhã, no dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre, que também foi Papa. Já o secretário de Joseph Ratzinger revelou em uma entrevista que Bento XVI teria lamentado a ordem do Papa Francisco para que missas em latim só fossem permitidas com o aval dos bispos. A decisão de Francisco reverteu a autorização que tinha sido dada justamente por Bento XVI em 2007, liberando as celebrações em latim e com padres de costas para os fiéis, como se fazia antes do Concílio Vaticano II. A Praça São Pedro está totalmente lotada. A Jovem Pan continua acompanhando esta cerimônia nesse momento no Vaticano. Jornal da Manhã, agora 6h27. Repita. 6h27, estamos acompanhando o funeral do Papa Emérito Bento XVI e para falar sobre o assunto a gente recebe o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, bom dia, bem-vindo, obrigada pela participação por aqui conosco. Bom dia. Professor, a gente está acompanhando imagens ao vivo do Vaticano. Gostaria justamente que o senhor desse uma explanação para quem nos acompanha justamente sobre esse local tão especial, sobre essa cidade-estado, sobre o Vaticano, é sede da Igreja Católica Romana? Sim, é a sede da Santa Sé, também é um estado, por muitos considerado um país. Há uma discussão teórica sobre essa questão. A maior parte dos doutrinadores, aqueles que mais se aprofundam aí nos estudos de direito internacional, entende o Vaticano como uma exceção, já que a proposta da existência dos países, dos estados, é uma construção puramente teórica de organização da sociedade para prestar serviços aos seus cidadãos. No caso especificamente do Vaticano, a criação
desse Estado um pouco diferente, né, do conceito dos demais, como do Brasil, por exemplo, é de sediar a Santa Sé, a Igreja Católica, em uma região, né, ali em Roma, muito especial para o catolicismo, pois foi a partir propriamente do início, né, do reconhecimento do catolicismo como propriamente uma religião e a unificação de várias religiões que haviam naquele lugar, que eram religiões pagãs, eram religiões ligadas ainda ao Império Romano. Ali você teve uma grande virada histórica e uma expansão propriamente do catolicismo. Além disso, em Roma, vários cristãos foram vitimados, foram mortos, como se sabe, justamente porque preceituavam o cristianismo, pois seguiam, né, os preceitos de Jesus Cristo. Então você tem ali toda uma região especial. E aí, a partir de então, houve também uma decisão de unificar a Igreja Católica, já que ela era dispersa por várias regiões do mundo, principalmente no Oriente Médio e na Europa. Então você tem também um simbolismo de unificação religiosa, relacionada inclusive à última renúncia de Papa, que foi há 600 anos, onde você chegou a ter 3 papas disputando ao mesmo tempo na Europa e qual deles comandaria a Igreja Católica. Então há todo um simbolismo nisso. E aí, a partir do século XIX, numa negociação muito difícil entre a Igreja Católica e a Itália, que também estava sendo unificada como um país, foram assinados os Tratados de Latrão, um grande acordo que deu à Igreja Católica, à Santa Sé, esse pequeno território onde ela atualmente está localizada. Então, a partir daí, você teve a criação do Vaticano. Então, há uma importância histórica de localização e da Igreja Católica ser a única religião do mundo que propriamente tem um território à sua disposição para sediar uma religião. Então, é de importância muito grande a existência do Vaticano e também aí em relação, como eu mencionei, a unificação da Igreja Católica. Então, nós temos uma imagem, né, moderna e também contemporânea do cristianismo, da Igreja Católica unificada sob o mesmo Papa, mas essa não foi uma realidade no passado, onde você tinha muitas disputas políticas. Então, o Vaticano é todo ele simbólico, importante para a Igreja Católica, uma cidade-estado, um Estado ligado a uma religião, mas também com uma importância política internacional muito grande. Agora, professor, eu estava até falando com o professor Caro Caut, de uma certa maneira, surpreende a quantidade de gente que passou pelo Vaticano nesses últimos dias, ou se tratando de um Papa, é sempre algo previsível, professor? Sim, a Igreja Católica, ela é muito numerosa, tem mais de 1 bilhão de fiéis no mundo todo, 1 bilhão e 200 é a previsão, né? A gente sabe que são números estimados, já que, infelizmente, até interessante, em alguns países o cristianismo ele é proibido ou ele é desestimulado, o caso da Coreia do Norte, por exemplo, que não assume isso, mas persegue, né, os cristãos, ou em outros países do Sudeste Asiático, onde há, né, a determinação de certas religiões, que só aquelas, né, que podem ser seguidas, mas aí é um número ainda muito grande, né? O catolicismo é uma religião muito numerosa. Você tem na Europa, né, principalmente aí onde está localizado o Vaticano, a maior parte da população segue o cristianismo e a maior parte é católica. Então isso faz com que seja muito representativo o falecimento de um Papa, mesmo nessas circunstâncias onde você já tinha em exercício outro Papa propriamente, né? O Vaticano ele é destino sempre muito frequente de turismo, não só daqueles que são católicos, mas também cultural. Há uma riqueza cultural, inclusive relacionada ao Renascimento, né, com afrescos, pinturas e obras de arte impressionantes. A própria Basílica ela é de uma enormidade que impressiona mesmo pessoas de outras religiões, mas há uma circunstância especial que atrai,
né, propriamente uma multidão, que é, né, o próprio velório e a questão do falecimento de Bento XVI. Então, esse tipo de evento, esse tipo de situação, ainda mesmo, né, havendo aí uma diminuição do número de católicos pelo mundo e daqueles também que seguem mais proximamente os ritos religiosos, ainda há uma importância muito grande. E Bento XVI, mesmo sendo um papa mais discreto, ele é um grande teólogo, um grande teórico, um grande estudioso, inclusive um grande historiador do catolicismo. Então tem uma importância também de teologia pura muito grande. Então realmente é um grande evento, por esse motivo tem atraído aí uma multidão, uma grande quantidade de pessoas ao velório, ao acompanhamento de todo esse ritual que está sendo organizado o dia inteiro. E só uma estimativa, cerca de 130 mil pessoas acompanham nesse momento o funeral. Pois é, e também, professor, justamente pelo senhor ser especialista em relações internacionais, falando em visitações de autoridades, o presidente húngaro, Viktor Orbán, foi até o Vaticano no comecinho dessa terça-feira para prestar homenagem ao Papa Emérito. E ele é conhecido como defensor do catolicismo conservador. E apenas os líderes da Itália e da Alemanha foram convidados formalmente para a despedida. Como é esse momento, essa relação internacional? Quando, por exemplo, o presidente húngaro vai até um evento como esse, ele está indo pessoalmente ou ele representa o país? Ele posiciona o país como católico conservador? Como eu mencionei, há um misto em relação ao Vaticano de sede propriamente de uma religião, com algumas características de Estado. Para alguns é propriamente um país, é um Estado, né? Mas como eu mencionei, é uma discussão teórica, pois o Vaticano não tem todas as características que um Estado como o Brasil tem, né, de existência para prestar serviços ou atender os interesses dos seus cidadãos. O Vaticano tem um papel um pouco diferente, né? Isso não diminui a sua importância internacional. O Vaticano é muito poderoso, muito importante. O catolicismo ainda goza de muito prestígio. Então, quando você tem esse tipo de visita, ela tanto pode ser a caráter pessoal quanto de representação de Estado, né? Já que é uma reverência ao Vaticano, também com uma característica de um ente ou de um agente internacional, né? O Vaticano, ele é um sujeito de direito internacional, tanto quanto são os outros Estados, a gente acredita ou não, né, nas teorias aí várias que existem, né, dentro do direito internacional sobre a sua existência e o seu papel jurídico. Então, a sua visita pode ser, do presidente húngaro, considerada uma visita de Estado, sim, né? Então, caso o nosso presidente, né, o atual presidente Lula, também tivesse, né, esse desejo, conseguisse se organizar, a gente sabe que também está em início de mandato, né, propriamente essa visita, ele iria representando o Brasil nesse velório, como outros chefes de Estado. Já há algumas confirmações, como por exemplo de Portugal. Professor, alguns críticos do Vaticano criticaram muito, na época, o Papa Emérito por ter deixado o cargo, por ter renunciado ao pontificado. Isso, de uma certa maneira, é uma mancha no currículo dele, vamos dizer assim, porque a renúncia foi, ele alegou na época problemas de saúde, mas o senhor acha que havia algum tipo de incompatibilidade, que ele não teria tanto carisma quanto outros papas? O próprio Papa João Paulo II ficou muitos anos no cargo e visitou praticamente o mundo inteiro, e agora até o Papa Francisco tem um carisma que é considerado muito grande, ao contrário do Papa Emérito. O que é possível analisar em relação a isso? Bom, primeiro há um problema de direito canônico, né? A Igreja Católica, o Vaticano, tem o seu próprio direito, que tanto serve para conduzir os assuntos internos do Vaticano como um sujeito internacional, ou como alguns aí, como eu mencionei, como propriamente um país, um Estado, como também para questões internacionais, né? Toda vez que há uma questão religiosa envolvendo um dos seus integrantes no mundo todo, né? Por exemplo, os padres, ou mesmo freiras, etc., você tem o direito canônico sendo aplicado, ou
quando alguém tem alguma discussão religiosa, né? Por exemplo, a dissolução de um casamento, pode-se abrir um processo na Igreja Católica aí recorre ao direito canônico. O direito canônico ele não tem uma previsão para esse tipo de situação, onde você tem um Papa que já se entende, por qualquer motivo, né, não podendo mais continuar o exercício, né, seja por aspectos de saúde, idade avançada, que geralmente é o principal motivo. A gente também lembra do Papa João Paulo II, também já sem condições físicas no seu final de papado de continuar no exercício, e ele preferiu continuar, né? Então é uma situação que deveria estar prevista no direito canônico e não está. Então, com a falta desta previsão, restaria a Bento XVI continuar o seu papado mesmo sem condições de exercer. Mas o teu ponto é importante porque, além do aspecto físico e religioso, também houve no momento da renúncia de Bento XVI uma percepção dele muito acurada, até eu diria, de momento da Igreja Católica, né? Porque apesar de ele ser um Papa muito respeitado, ele era muito teórico, como vocês mencionaram, e talvez isso fizesse com que tivesse ali menos características outras, como por exemplo o carisma. E o Papa Francisco, ao contrário, muito carismático, né? Então eu acredito que até eles se complementavam nos seus papéis em relação a líderes religiosos. Mas ele acabou também decidindo sair em 2013, em fevereiro de 2013, para abrir espaço para novas correntes. A gente falou aqui da grande representatividade, a grande quantidade de fiéis, né, que o catolicismo ainda tem, mais de 1 bilhão de pessoas, mas como a gente sabe, inclusive é o cenário do Brasil, outras religiões cresceram muito e o catolicismo diminuiu o seu espaço, né? Então Bento XVI também teve uma percepção de que abrir caminho para outro estilo de papado, além propriamente de seus problemas de saúde e idade avançada, favoreceriam a continuidade do crescimento do catolicismo. Então, por isso que ele abriu esse espaço. Mas o fato de não ter uma previsão legal de como lidar com uma renúncia ou com um afastamento por outro tipo de forma ou motivo é que propriamente criaram esse grande conflito, né? E Bento XVI sabia disso, a gente mencionou um grande estudioso, é mais do que ninguém, mas ele viu também ali uma necessidade política de abrir por uma outra corrente, uma corrente mais carismática, né? Uma corrente mais ligada diretamente aos fiéis, num discurso mais direto do que propriamente solene. Essa questão da missa em latim é muito emblemática, né? O Bento XVI entendendo que a missa em latim tinha um valor e o Papa Francisco entendendo que uma missa onde os fiéis não entendam propriamente as palavras proferidas por serem num idioma que não é de conhecimento geral, seria um grande problema. Então, Bento XVI também, na sua saída, abriu aí espaço para uma nova corrente, mas criou um problema por falta de previsão jurídica dentro do direito canônico para essa sua saída. E, professor, o fato de Bento XVI ser sepultado sob a Basílica de São Pedro, isso é uma tradição ou uma exceção? É uma tradição. Você tem ali espaço para algumas predileções dos papas em relação a onde devem ser sepultados. Há algumas restrições. Ele havia exteriorizado que o seu desejo íntimo era de ser sepultado na Alemanha, faz todo sentido, é o seu estado natal, né? Foi onde ele desenvolveu a maior parte das suas funções pretéritas ao papado, né? Então ele tinha esse desejo, mas ele expressou que gostaria então de ser sepultado propriamente no Vaticano, pois é uma tradição, né? É uma determinação do papado, mas dentro do próprio Vaticano há a possibilidade do Papa fazer algumas escolhas. Então ele tomou essa decisão. Caso ele venha a ser canonizado, é um processo que depende do futuro de análises sobre o seu legado, caso ele venha, né, como eu disse, a sofrer um processo de canonização e haja decretação propriamente disso, ele terá que ser enterrado em outra
em outra localização dentro do Vaticano, né? Porque existe uma margem de decisão, mas uma margem dentro propriamente ali daquilo, né, que é determinado para os papas e para aqueles que se sucedem em outros papéis religiosos, como, por exemplo, uma canonização ou até uma santificação, né, processos que já aconteceram com papas anteriores. Professor Manuel Furrella, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Como sempre, o senhor é muito bem-vindo. Até a próxima. Voltaremos a nos falar. Obrigado.